Existe uma palavra que aparece em praticamente todos os lugares. Ela surge em discussões sobre política, em conversas sobre religião, em debates culturais, em filmes, romances, séries de televisão e até em comentários nas redes sociais. Sempre que alguém quer explicar a sensação de que o mundo perdeu o rumo, de que os valores desapareceram ou de que nada mais parece fazer sentido, essa palavra acaba aparecendo. Niilismo. Ela se tornou uma espécie de diagnóstico universal. Se alguém perde a esperança, dizem que é nihilista. Se uma geração parece indiferente, chamam-na de nihilista. Se uma obra de arte é sombria, dizem que expressa o niilismo. A palavra passou a funcionar como um rótulo para quase tudo aquilo que nos causa desconforto. O curioso é que, justamente por ser usada com tanta frequência, ela acabou perdendo seu verdadeiro significado. Talvez nenhuma ideia filosófica tenha sido tão simplificada quanto essa, e talvez nenhum filósofo tenha sido tão mal compreendido quanto Friedrich Nietzsche. É comum ouvir que Nietzsche era um defensor do niilismo, um filósofo pessimista que queria destruir todos os valores e mergulhar a humanidade no caos. Há quem imagine que ele celebrava o vazio, a ausência de sentido ou mesmo a destruição da moral. Nada disso corresponde ao que realmente encontramos em seus livros. Na verdade, Nietzsche via o niilismo como um problema, talvez o maior problema da civilização ocidental. Sua filosofia não consiste em promover o niilismo, mas em tentar compreender como ele nasceu, por que se tornou inevitável e de que maneira poderíamos atravessar essa crise sem sucumbir ao desespero. Para entender essa ideia, precisamos abandonar tudo aquilo que normalmente associamos à palavra. O niilismo não é simplesmente acreditar em nada. Também não significa ausência completa de valores. Muito menos é sinônimo de depressão, tristeza ou pessimismo. Essas podem até ser consequências possíveis, mas não definem o conceito. O niilismo começa quando os valores que sustentavam uma civilização deixam de convencer aqueles que vivem dentro dela. Essa definição parece simples, mas suas consequências são gigantescas. Durante muitos séculos, o Ocidente organizou sua existência em torno de algumas grandes certezas. Deus garantia uma ordem para o universo. A religião oferecia um fundamento para a moral. A história parecia caminhar em direção a um propósito. A verdade era considerada algo objetivo e acessível. A própria vida possuía um significado previamente estabelecido. Essas certezas não pertenciam apenas às igrejas ou aos filósofos. Elas estruturavam o modo como as pessoas compreendiam a si mesmas. Mas o que acontece quando essas certezas começam a desmoronar? É exatamente essa pergunta que interessa a Nietzsche. Ele viveu no século XIX, um período marcado por transformações profundas. A ciência avançava rapidamente. A industrialização alterava completamente o cotidiano. As cidades cresciam. A crítica histórica colocava em dúvida interpretações religiosas tradicionais. A filosofia questionava fundamentos antigos. O mundo parecia caminhar para um progresso extraordinário e, ao mesmo tempo, para uma crise silenciosa. Nietzsche percebeu algo que muitos de seus contemporâneos ainda não conseguiam enxergar. As pessoas estavam perdendo a fé nos antigos fundamentos, mas ainda não haviam criado novos. Continuavam vivendo como se acreditassem em determinados valores, embora esses valores já tivessem perdido sua força interior. É justamente nesse momento que nasce o niilismo. Ele não começa quando alguém decide destruir valores. Ele começa quando os próprios valores deixam de acreditar em si mesmos.
Por isso Nietzsche formula uma das frases mais conhecidas de toda a sua filosofia: Deus está morto. Talvez nenhuma frase tenha sido mais mal interpretada. Ela não significa que Deus tenha literalmente morrido. Também não é uma comemoração do ateísmo. Nietzsche não está anunciando uma descoberta científica, nem fazendo uma provocação infantil contra a religião. Ele está descrevendo um acontecimento histórico. Quando afirma que Deus morreu, está dizendo que o fundamento último dos valores ocidentais deixou de exercer sua autoridade. Mesmo aqueles que continuam religiosos já vivem em um mundo profundamente diferente daquele da Idade Média. A ciência passou a explicar fenômenos que antes eram atribuídos ao sobrenatural. A crítica histórica examinou os textos sagrados como documentos humanos. A filosofia revelou que muitas certezas eram construções culturais. Pouco a pouco, aquilo que parecia absolutamente sólido começou a apresentar rachaduras. Nietzsche percebeu que o verdadeiro problema não era a perda da religião. O verdadeiro problema era a perda do fundamento de todos os valores. Porque, se Deus era o garante da verdade, da moral e do sentido da existência, o que acontece quando essa garantia desaparece? É nesse ponto que a crise realmente começa. Imagine um edifício gigantesco, sustentado por uma única coluna central. Durante séculos, todos acreditaram que aquela coluna era indestrutível. De repente, descobrem que ela está comprometida. O edifício continua de pé. Nada desmorona imediatamente. As pessoas ainda entram, trabalham, vivem normalmente. Mas a estrutura inteira já está condenada. Foi exatamente essa imagem que Nietzsche enxergou na civilização europeia. Ela continuava funcionando, mas seus fundamentos já haviam começado a ruir. O niilismo, portanto, não é uma opinião, é uma condição histórica. É o momento em que as respostas antigas deixam de convencer, enquanto as novas ainda não existem. Essa talvez seja a razão pela qual a filosofia de Nietzsche continua tão atual. Vivemos cercados por tecnologia, informação e possibilidades inéditas. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento. Nunca produzimos tantas imagens, tantos discursos e tantas formas de entretenimento. No entanto, ao mesmo tempo, cresce uma sensação difusa de vazio. Muitas pessoas já não acreditam em narrativas religiosas tradicionais. Também desconfiam das grandes ideologias políticas. Questionam as instituições. Desconfiam da imprensa. Duvidam da ciência quando ela contraria suas expectativas. Duvidam da política. Duvidam da escola. Duvidam da própria ideia de verdade. É como se tudo pudesse ser colocado em dúvida ao mesmo tempo. Nietzsche certamente reconheceria esse cenário. Não porque pudesse prever redes sociais ou inteligência artificial, mas porque compreendeu algo muito mais profundo. Ele percebeu que uma civilização pode perder o seu horizonte antes mesmo de perceber que o perdeu. E é justamente aí que mora o perigo do niilismo. Mas existe um aspecto ainda mais profundo do diagnóstico de Nietzsche. O niilismo não é apenas um problema da sociedade. Ele também é um problema do indivíduo. Ele acontece quando uma pessoa percebe que os valores pelos quais viveu deixaram de fazer sentido, mas ainda não encontrou outros capazes de orientar sua existência. É um estado de transição, um território incômodo entre um mundo que desapareceu e outro que ainda não nasceu. É justamente por isso que Nietzsche distingue duas formas muito diferentes de niilismo. A primeira é aquilo que muitos comentadores chamam de niilismo passivo. Imagine alguém que conclui que nada possui sentido e, diante dessa conclusão, decide desistir. Se nada vale a pena,
por que agir? Se todos os valores são construções humanas, por que criar novos? Se nenhuma verdade é absoluta, por que continuar procurando? Esse niilismo conduz à resignação. Ele transforma a perda de fundamentos em paralisia. Em vez de criar, limita-se a lamentar. Em vez de afirmar a vida, torna-se espectador dela. Nietzsche via esse tipo de postura como um enorme perigo, porque ela faz do vazio um lugar confortável. A pessoa passa a viver apenas repetindo que nada importa e, paradoxalmente, transforma essa própria descrença em um novo dogma. Existe, porém, uma segunda possibilidade. O niilismo ativo. Aqui a destruição dos antigos valores não representa um fim, mas um começo. Se os fundamentos herdados perderam sua força, então cabe ao ser humano criar novas formas de viver. É evidente que isso não significa inventar qualquer regra arbitrariamente. Também não significa substituir uma religião por outra ou uma ideologia por outra. Significa assumir a responsabilidade pela criação de sentido. É precisamente nesse ponto que a filosofia de Nietzsche deixa de ser apenas uma crítica da cultura e se torna uma filosofia da afirmação. Esse aspecto costuma surpreender quem conhece Nietzsche apenas por frases isoladas retiradas da internet. Sua filosofia não é uma celebração do desespero. Ela é um convite extremamente exigente à responsabilidade. Se não existe uma ordem pronta esperando por nós, então somos nós que teremos de responder pela forma como vivemos. A liberdade deixa de ser um presente confortável e passa a ser um peso. Afinal, é muito mais fácil obedecer a valores herdados do que criar novos modos de existência. Talvez seja por isso que Nietzsche admire tanto a figura do artista. Não porque todo artista seja um filósofo, mas porque a criação artística revela algo essencial sobre a condição humana. Um pintor não descobre um quadro escondido dentro da tela. Um compositor não encontra uma sinfonia pronta no silêncio. Eles criam, eles organizam o caos, eles dão forma ao que antes não existia. Nietzsche imagina que a própria vida possa ser vivida dessa maneira, não como uma simples obediência a normas externas, mas como uma obra em permanente construção. É nesse contexto que aparece outra ideia frequentemente mal compreendida, o Übermensch, normalmente traduzido como além do homem ou super-homem. Durante décadas, essa noção foi distorcida, apropriada por interpretações políticas grotescas e transformada em símbolo de superioridade biológica ou racial. Nada disso corresponde ao pensamento de Nietzsche. O além do homem não é um conquistador, não é um ditador. Não pertence a uma raça específica. Ele representa uma possibilidade espiritual. É aquele que consegue atravessar o niilismo sem sucumbir a ele. Alguém capaz de criar valores sem recorrer a fundamentos transcendentes. Não porque tenha encontrado uma verdade definitiva, mas porque aceitou viver sem garantias absolutas. Esse talvez seja o aspecto mais desconfortável da filosofia de Nietzsche. Ela não oferece consolo. Não promete um sentido pronto. Não entrega respostas finais. Pelo contrário. Ela exige maturidade para viver num mundo em que muitas certezas desapareceram. E justamente por isso, continua sendo tão atual. Pense por alguns instantes na sociedade em que vivemos. Nunca tivemos tanta liberdade para escolher profissões, estilos de vida, crenças, identidades, formas de consumo e maneiras de nos relacionarmos. Ao mesmo tempo, nunca houve tanta ansiedade diante da necessidade de escolher. A abundância de possibilidades nem sempre produz liberdade. Muitas vezes produz vertigem. Quando tudo parece possível,
torna-se mais difícil decidir quem queremos ser. As redes sociais intensificam ainda mais essa experiência. Somos constantemente convidados a construir uma imagem de nós mesmos. Escolhemos fotografias, frases, opiniões, gostos musicais, posicionamentos políticos. Em poucos minutos podemos apresentar dezenas de versões diferentes da nossa identidade. Mas essa liberdade também produz uma pergunta inquietante. Existe alguma identidade por trás dessas representações? Ou estamos apenas acumulando personagens? Nietzsche provavelmente diria que esse cenário revela tanto o potencial quanto o risco da modernidade. O potencial porque somos menos presos a tradições rígidas do que nossos antepassados. O risco porque podemos acabar confundindo liberdade com superficialidade. Criar valores exige tempo, disciplina, autoconhecimento e coragem. Consumir identidades prontas exige apenas alguns cliques. É interessante notar que muitos fenômenos atuais podem ser interpretados como tentativas desesperadas de escapar do niilismo. O consumo excessivo, a busca incessante por reconhecimento, a necessidade permanente de aprovação, o culto à produtividade, a transformação de tudo em espetáculo. Em muitos casos, essas práticas funcionam como substitutos temporários para um sentido que não conseguimos encontrar de forma mais profunda. Elas aliviam o vazio por alguns instantes, mas não o resolvem. Por isso, Nietzsche continua sendo um filósofo tão desconfortável. Ele nos obriga a perguntar se realmente escolhemos os valores pelos quais vivemos, ou se apenas herdamos hábitos, opiniões e desejos produzidos por outros. Essa pergunta continua extremamente atual, talvez até mais atual do que no século XIX. É importante compreender, entretanto, que Nietzsche não acreditava que essa crise pudesse ser resolvida por um simples retorno ao passado. Não bastava restaurar antigas crenças. Uma vez que determinados fundamentos perderam sua força histórica, fingir que continuam intactos apenas aprofunda a crise. O desafio consiste em atravessar o niilismo, não em negá-lo. É por isso que sua filosofia permanece tão exigente. Ela não oferece atalhos. Talvez a melhor maneira de compreender essa ideia seja imaginar uma ponte. De um lado está o velho mundo, sustentado por certezas que já não convencem plenamente. Do outro lado, encontra-se um território desconhecido, ainda sem formas definidas. O niilismo é a travessia dessa ponte. Muitos desistem no meio do caminho. Outros tentam voltar. Alguns permanecem paralisados. Nietzsche procura compreender como continuar caminhando. Essa talvez seja a verdadeira mensagem de sua filosofia. Não se trata de destruir por destruir. Também não se trata de negar todos os valores. Trata-se de perguntar quais valores ainda são capazes de afirmar a vida. Quais fortalecem nossa capacidade de criar, pensar, agir e assumir responsabilidade por aquilo que somos. Essa pergunta continua aberta. Talvez nunca possa ser respondida de maneira definitiva, mas justamente por isso ela permanece viva. Quando ouvimos alguém dizer que nada faz sentido, talvez estejamos diante do início de um problema filosófico muito maior do que imaginamos. O niilismo não começa quando alguém perde a esperança. Ele começa quando uma cultura inteira deixa de acreditar nas razões pelas quais vivia. Nietzsche percebeu esse movimento antes de quase todos os seus contemporâneos, e talvez por isso continue sendo um dos filósofos mais importantes para compreender o nosso tempo. Hoje usamos a palavra niilismo quase como um insulto ou um rótulo. Mas, para Nietzsche, ela era sobretudo um diagnóstico. Um diagnóstico doloroso, porém necessário.
Porque nenhuma cura começa antes do reconhecimento da doença. O verdadeiro perigo nunca foi perceber que antigos valores perderam sua força. O verdadeiro perigo sempre foi fingir que nada mudou. Talvez seja por isso que sua filosofia continue provocando fascínio e desconforto ao mesmo tempo. Ela não nos diz o que devemos pensar. Ela pergunta se somos realmente capazes de pensar por conta própria. E talvez seja exatamente essa a questão que permanece diante de cada um de nós. Se os antigos fundamentos já não bastam, o que faremos com a liberdade que conquistamos? Vamos transformá-la em resignação, entretenimento permanente e repetição das opiniões alheias? Ou teremos coragem de assumir a sabija tarefa, sempre inacabada, de criar uma vida que mereça ser afirmada? Nietzsche acreditava que essa era a grande aventura da modernidade. Não encontrar respostas prontas, mas tornar-se digno das perguntas. E talvez seja justamente por isso que sua filosofia permaneça tão viva. Porque o niilismo não é apenas um conceito do século XIX. É a pergunta silenciosa que continua acompanhando cada geração que precisa descobrir, por si mesma, por que vale a pena existir. No próximo episódio, veremos outra ideia frequentemente mal compreendida. Desta vez em Jean-Paul Sartre. Afinal, por que mentimos para nós mesmos? O que Sartre chamou de má-fé talvez explique muito mais sobre a nossa vida cotidiana do que imaginamos. E compreender esse conceito é dar mais um passo na tarefa que move esta série: decifrar a filosofia para compreender melhor a nós mesmos.